estamos aqui mais uma vez com o programa Transformação em Cristo, entrando na sua casa para abençoar a sua vida. Este programa que nasceu no coração de Deus para o seu coração. Como temos pouco tempo, eu quero que você fique com esta mensagem que foi gravada em nossa igreja, no nosso culto da família, um culto poderoso de domingo, e que eu espero você lá com a gente. Mas neste momento eu quero que você assista essa mensagem e no final eu volto para a gente orar e abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Segundo Coríntios 12, do 1 em diante, diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de qual ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriaria eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? O texto que lemos mostra Paulo, escrevendo para a carta de Coríntios, mais uma vez tendo que se explicar de coisas que não devia, mais uma vez tendo que mostrar qual era o seu intento a respeito da fé e da palavra de Deus, coisas que ele não precisava fazer, coisas que não precisava nem perder tempo. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, em meio à caminhada que nós traçamos, que parece que são perdas de tempo, Parece que estão atrasando nossa vida. Parece que a gente não está indo a lugar nenhum por aquilo, parecem barreiras intransponíveis, parece que a coisa se fecha realmente e que nada acontece fora daquilo. E parece serem também, ao mesmo tempo, coisas muito pequenas. Eu já vi gente sofrer por causa de time de futebol. Sofrer, entrar em depressão, tirar a sua vida, brigar com outro, acabar casamentos. Agora há pouco, o Corinthians, me desculpe, mas o Corinthians foi para uma final mundial no Japão e começou a mídia em cima, E aquela coisa toda, de repente a gente vê no jornal, um corintiano eu vi, Mas pode ser que tenha mais, Eles até cantam, aqui tem um bando de louco, Vendendo a sua casa para ir assistir o Corinthians no Japão. Olha, ainda que ganharam, mas não vale uma casa essa vitória, pode ter certeza. Olha, se o Curitiba cair para a 3ª divisão e em contrapartida eu ganhar mais uma casa, vá com Deus, Eu vou torcer para voltar para a 1ª, mas não fique pensando que eu vou perder meu tempo ou vou atrasar minha vida por causa dessas condições, que eu vou deixar as coisas acontecerem contra mim ou serem travadas em coisas tão pequenas, Nós somos desafiados todos os dias nós somos desafiados. E atravessamos coisas grandes todos os dias. Às vezes não vemos elas, às vezes não entendemos por que estamos atravessando, às vezes não sabemos o que está acontecendo, outra hora a gente vê nitidamente tudo. Parece até que está sendo nos revelado todas as coisas naquele mesmo instante. E então a gente começa a tirar as nossas conclusões a respeito disso. Quando somos da fé e temos o nosso olhar fixo na fé, a gente entende bem as coisas, porque a palavra de Deus já diz, o próprio Paulo ele fala assim, que o homem natural ou o homem carnal, ele não entende nada, ele só entende daquilo que é carne. Agora o homem espiritual, ele compreende bem todas as coisas. É por isso que nós atravessamos por alguns momentos de nossas vidas, mesmo sem ter o real entendimento daquilo, nós conseguimos compreender que as coisas estão acontecendo, Quando nós vamos nos tornando maduros espirituais, a coisa vai acontecendo de forma diferente, às vezes até a luta se intensifica, e a própria palavra diz que não é dado nada mais que seja tão pesado que você não possa suportar. Você não vai receber nada que você não possa suportar. Mas o natural de tudo isso é muitas vezes nós nos sentimos cansados.
Muitas vezes a gente fica cansado. A Bíblia fala assim: vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei, né? Paulo estava passando por um momento difícil da sua vida. Olha, às vezes o momento difícil para ele não é o mesmo momento difícil para você. Situações que nós passamos que são pesadas para nós, muitas vezes não são para outros. Tem pessoas que tiram de letra muita situação e outros não tiram tão de letra assim as coisas que acontecem. E em contrapartida fazem outras. Habilidades, chama-se isso. Muitas habilidades diferentes. Mas no entanto nós somos desafiados nas nossas fraquezas. É as nossas fraquezas que vem o desafio. Ou não é nas fraquezas que nós lamentamos. Ou não é nas nossas fraquezas que nós choramos. Ou não é nas nossas fraquezas que nós nos sentimos limitados. Ou será que é nas nossas qualidades, nas nossas forças que nós nos sentimos assim? Imagina se fosse assim, naquilo que eu tenho de melhor eu me sinto pior, aí a coisa estaria ruim. Isso aí eu acho que já se chama depressão, né? Ou coisa parecida, já chegou a um nível mais baixo. E Paulo, a despeito de tudo que ele tinha visto, ele falou: eu sou um homem natural. E ele estava passando o maior conflito da sua vida. Porque Paulo escrevia cartas como ninguém, você sabe, tem elas aí na sua mão, é só você ler a sua Bíblia quando você chegar em casa, né? Quem está em casa, lê a sua Bíblia agora em casa. É só você folhear ali, você vai ver que são palavras, se tem palavras que os crentes usam hoje como chavão na igreja, de 100%, 90% ou 85% pelo menos, foi Paulo quem disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz tudo isso para o povo, revelando, assim, profecias do Velho, mas dentro do Novo Testamento, numa nova perspectiva de vida. E de repente, ele está evangelizando muita gente, ele está ganhando muitas almas, e ele fala assim: foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me gloriasse. A saber, um demônio que me esbofeteia dia e noite. Esses eram os corintianos aqui, né? O povo de Corinto, que estava mais uma vez dando trabalho para Paulo. Paulo, um homem que sabia pregar, Paulo, um homem que estava instruído por Deus, Paulo, um homem cheio de conhecimento e sabedoria, e nós olhamos aqui que ele mesmo com tudo isso passava por problemas, passava por dificuldades. Sabe por quê? A todo ser humano, em todo o tempo de nossas vidas, é traçado um desafio. Você é desafiado. Quando você não tem filhos, os teus desafios são a vida de solteiro. Olha que legal, olha como é bacana. Eu estava pensando, meditando nisso hoje, né? Quando nós temos 14, 15 anos, pelo menos nós aqui da igreja, aqui, né? Na nossa realidade. Quem nasceu de pai e mãe rica, aí às vezes a realidade é um pouco diferente. Mas quando a gente tem lá nossos 12, 13 anos, que a gente começa a entender o que é contar dinheiro, o que é ter dinheiro, eu já trabalhava de office boy nessa época, essa coisa toda, mas começa a entender um pouquinho destas coisas, a gente vê que o dinheiro não dá para nada. Eu lembro que quando eu fui casar com a minha esposa, que a gente foi morar junto, na verdade, porque antes da gente aceitar Jesus, a gente foi morar junto, depois que a gente aceitou Jesus, a gente casou, arrumou as coisas. Mas a gente foi morar junto. O primeiro desafio que aconteceu é que eu tinha que contar até as moedinhas do que eu ganhava para ver se ia dar condição de eu pagar o aluguel em que a gente ia se meter, as contas que a gente ia se meter. Aluguel, luz, telefone já não precisava, né, naquela época, porque se não tinha dinheiro para aluguel e para luz, não ia dar para esbanjar, não precisava fazer essa conta. Mas água, coisas que são necessidades básicas. E foi o primeiro desafio que nós lançamos a respeito daquilo que nós queríamos para a nossa vida, que era ter uma família. Quando nós olhamos um para o outro e nós decidimos isso, nós vamos ter um filho e nós vamos nos casar, ainda com toda a imaturidade da época, nós queremos isso para as nossas vidas. Logo, em contrapartida, veio um grande desafio, não foi tão simples a coisa. Todas as situações que nós entramos, vem sempre um grande desafio a ser lançado sobre nossas vidas. Nunca é mais pesado que nós possamos suportar. Sabe por quê? Eu estava meditando sobre isso. Quando a gente tem 14, 15 anos, a gente começa a contar até as moedinhas para ver se dá para a gente ir em tal lugar, para a gente ir para não sei aonde. Eu lembro que eu contava dinheiro para ir para o jogo, eu lembro que eu contava dinheiro para fazer tal coisa, para sair com a piazada, para ir em qualquer lugar que a gente fosse. Sempre era contadinho e às vezes nunca dava. Então, quando a gente imagina um desafio maior, pensando na realidade que estava, não ia chegar de forma nenhuma ao final desse desafio.
Porque a gente olhando para a realidade, parece que é tão difícil chegar até o fim. E aquilo às vezes vai até nos cansando. Eu lembro de uma vez que eu suspirei, eu lembro disso com a minha mãe, e falei, até que dia eu vou ter que trabalhar, porque eu trabalhava com a minha mãe, para que o meu salário suba e eu consiga comprar uma mobilete. O meu sonho era comprar uma mobilete. E eu lancei esse desafio, eu queria, eu guardava dinheiro, irmão, colocava no cofrinho, e eu falei, achando que ia chegar dessa forma lá, e fazia um monte de coisa para tentar comprar uma mobilete, que hoje, depois de casado, né, e esse tipo de coisa toda, fica tão fácil de comprar, é só pegar o carro que a gente tem e trocar por 10 mobiletes. Não é mais desafio isso. Isso já ficou para trás. Mas naquele período era um desafio. Naquele período a gente não tinha nada. E de repente a gente começa a crescer. Eu confesso para você, isso aqui parece mensagem para adolescentes, né? Eu confesso para você que quando eu tinha essa idade, eu olhava lá para frente e eu falava assim, eu nunca vou ter uma mobilete. Eu nunca vou conseguir chegar. É muito dinheiro. Tem que guardar muito. Eu olhava para o meu salário, que eu não lembro nem quanto que era naquela época, mas era em base de hoje aí, talvez meio salário mínimo. Minha mãe pagava mal, irmão. Para mim, né? Mas, meu pai que era o administrador, vamos tirar da conta da minha mãe. Mas brincadeira à parte, né? Eu fazia conta daquilo e eu achava, quando que eu vou chegar até lá? Nunca. E como eu já disse para você, hoje, passado todas essas circunstâncias, nós olhamos para trás e vemos que isso não é mais desafio. É uma coisa tão pequena que ficou lá atrás. Paulo estava passando por uma situação dessa. Ele diz que ele tinha feito tantas coisas já a respeito do reino de Deus, ele tinha ido ao terceiro céu, visto coisas maravilhosíssimas, que o homem não era lícito falar. Mas chegou um momento que a coisa começou, parece que não andar, parece que ele orava a Deus e a coisa não acontecia. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes, é o primeiro lugar na Bíblia que mostra que alguém ora um pouco mais pelas mesmas coisas, a não ser Daniel, 21 semanas, era um outro propósito, mas aqui a respeito de um demônio para expulsar da sua vida. De uma situação difícil. Ele fala que pela mesma coisa, ele orou 3 vezes. Estava angustiado, sendo esbofeteado, como quem diz, sem encontrar resposta. Estava realmente cansado. Não existem coisas que a gente atravessa que parece que nos cansam. Eu preguei quinta-feira agora, eu fui pregar numa igreja do pastor Wagner, um amigo meu, e eu preguei sobre isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra é tão forte, né? Porque, irmão, a gente nunca descansa. Dependente das coisas que aconteçam, de repente a gente está cansado de novo, de situações que a gente está vivendo. Paulo estava cansado nesta condição aqui com os corintianos. Se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que ele estava já dizendo, olha, quando eu chegar aí eu vou com rigor. Porque eu não aguento mais vocês falarem assim. Sendo Paulo quem era? Sendo Paulo o escritor do Evangelho, quase que 40% do Novo Testamento. Né? Então, se Paulo estava desse jeito, como eu disse para você que ninguém é perfeito, nós também podemos passar por estas coisas. A diferença é que não podemos ficar estagnados nela. Sabe por quê? Porque Deus sempre abre as portas da bênção sobre nossas vidas. Deus sempre abre uma porta, Ele sempre dá um escape, Ele nos lança o desafio, e quando nós nos propomos a cumprir o desafio, Ele já de antemão, Ele lança todo o escape que nós precisamos para chegar ao final de tudo isso. Né? Às vezes nós agimos como quem tem 14 anos dentro daquilo, e não conseguimos entender o que está acontecendo, e nos cansamos e acabamos ficando até oprimidos por isso mesmo. A opressão, ela acompanha. Eu vou falar uma coisa, o diabo não é fácil. Ele sabe das tuas fraquezas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um demônio a me esbofetear dia e noite. Além do cansaço que ele estava dessa situação que não se resolvia, ainda foi oprimido por Satanás. Eu acho que Satanás dizia assim para ele, Paulo, olha o que ele diz, para que eu não me exaltasse nas excelências das revelações. Sabe o que aconteceu com ele? Para que ele não ficasse exaltado em tudo que Deus estava fazendo com a vida dele, foi dado uma condição para ele de fraqueza, que ele se sentia impotente naquilo. Ele achava assim, eu resolvo tudo, mas isso parece que eu não consigo resolver.
Eu resolvo tudo, mas parece que isso está me vencendo. Ele chama isso de demônio. Alguns estudiosos e essa coisa toda, eles chegam a algumas conclusões a respeito disso aí, né? Alguns dizem coisas que não tem nada a ver com o troço. Dizem que ele estava ficando cego. Mas a conclusão mais simples é nós analisarmos texto com contexto. A conclusão mais simples é nós entendermos que o povo estava colocando Paulo de lado mais uma vez e falando ainda mais, trazendo acusações sobre Paulo. Dizendo que Paulo estava desviando dinheiro da igreja de Corintos. Ou se não estava desviando, estava tomando dinheiro da igreja de Corintos de forma ilícita porque ele não fazia parte da cúpula da igreja. E Paulo fala, meu Deus do céu, da próxima vez eu vou de graça. Eu vou de novo, mas eu vou de graça. Sabe por quê, gente? Porque para falar, eu vou falar uma coisa, as pessoas, olha, pastor hoje em dia ele já tem que começar, eu brinquei hoje à tarde lá eu fui fazer, eu sou o presidente do clube, é um clube de futebol, né? E aqui é da transformação. E a gente ganhou um prêmio e eu fui fazer o bate-caixa, eu já falei de antemão, sabe por quê? Porque pastor parece que já tem que começar pedindo desculpa pela besteira que outros fazem, que nem se deveriam denominar pastor. A gente já tem que começar a contar as coisas como se a gente estivesse pedindo desculpa por alguma coisa, que de errado, ou que envolva dinheiro nesse sentido todo, né? Por que eu estou te fazendo refletir sobre isso? Porque Paulo estava nessa condição. Estava se sentindo enfraquecido no desafio. Qual era o desafio de Paulo? Cuidar da igreja de Corinto. Olha que igreja que deu problema. Irmão, a igreja, os filipenses, eles mandavam para Paulo o que ele necessitava. E Paulo fala assim, olha, quero agradecer porque ninguém comunicou-se comigo no dar e receber. Estão somente vós. Glorifico a Deus pela vida de vocês. E eu não faço isso para que eu me enriqueça. Eu faço isso para que o seu fruto aumente, para que a vossa conta fique maior nos céus com Deus. Né? Ele começa a dizer isso para os filipenses. Mas em contrapartida, ele pegou de frente a igreja de Corinto. Um desafio maior. A igreja de Filipenses foi fácil. A igreja de Filipenses estava com Paulo. A igreja de Filipenses gostava das suas palavras. A igreja de Filipenses andava com ele. Gente do céu. Eu vivo esse tipo de coisa porque eu sou uma pessoa pública. Só pelo fato de eu estar pregando para você não é nem ir para a televisão. Tem gente que gosta de mim e nem me conhece profundamente. Esses dias atrás eu fui numa igreja e chegou uma irmã para mim e falou assim... Olhou para mim com um olhão desse tamanho, com um sorriso no rosto, e eu olhei para ela, falei, mas eu nunca vi ela. Ela falou assim, paz pastor, o senhor não me conhece, mas eu já te vi na televisão. Eu te conheço. As suas mensagens já falaram comigo, né? E esse tipo de coisa toda. Pessoa que nem me conhece já gosta de mim. Mas em contrapartida, tem gente que me conhece. E olha, nós enfrentamos uma barra tremenda. Primeiro com a língua do povo, né? Eu vou te falar uma coisa, tem uns dom de língua comprida por aí que não é fácil, né? É difícil de controlar. Mas independente disso, o desafio para quem gosta de você é simples e pequeno. O problema é quando você é desafiado para você alcançar alguém que não gosta de você. Eu lembro de uma vez... Há muito tempo atrás, eu ainda bebia naquela época, e estava eu e meu cunhado, hoje meu cunhado estava lá também, porque jogou bola com a gente estava bebendo num lugar, e a gente tomava vinho, né? Eu não vou falar para vocês que a gente tomava no bico, que é feio, porque senão vocês vão ficar imaginando que a gente era aqueles bêbados de porta de bar, mas a gente tomava no bico, né? E a gente parado na frente de um bar, chegou um camarada e falou assim, dá um gole desse vinho aí. Aí o meu cunhado, né, estufou o peito assim. Naquela época eu fazia jiu-jitsu, não sei se foi por isso que ele estava se garantindo. Né? Aí ele estufou o peito e falou, não te dou. Parece aquela coisa do Kiko assim, não te dou, né? Aí o cara olhou murchinho assim, sabe aquela situação? O cara leva um corte de frente, eu fiquei com dó do cara. Mas o vinho estava na mão do meu cunhado. Aí ele falou assim, o cara que levou o corte disse assim, se você me conhecesse, você ia saber que eu sou gente boa, você ia me dar um golinho. Aí eu fiquei com mais dó ainda. Né? Mas a condição é mais ou menos essa.
O desafio dele era convencer alguém que não conhecia ele de fazer alguma coisa em favor dele. Alguém que não sabia quem ele era ou que não gostava dele por direta ou indiretamente. Por que eu estou te levando a refletir sobre isso? Porque nós somos desafiados na nossa casa. Não é assim? Não é assim quando a gente está dentro da nossa casa e na família ou coisa parecida e alguma coisa. E a família é o pior lugar para a gente ter essas relações. Porque a gente quer ser aceito. A gente quer estar junto a todo momento, mas de repente alguém lá não nos aceita. Por um motivo ou outro, seja por Jesus Cristo ou seja simplesmente pelo time que nós torcemos. Qual é o nosso desafio? Abandonar tudo e deixar as coisas para lá? Aí de repente essa pessoa tenta te enfraquecer. Essas situações levam a isso. Já viu isso na empresa também? Pessoas que você nem sabe o que está acontecendo, você não tem nada com ela. Você nunca nem conversou direito. E a pessoa começa a te atacar. E a pessoa começa a ser contra você. Ela nem quer o teu cargo, talvez ela seja até mais do que você lá dentro. Mas ela começa a te atacar. Ela vai conversar com os outros, talvez ela não seja aquela fofoqueira declarada, porque esses são os piores. O fofoqueiro declarado todo mundo conhece e a maioria nem dá bola. Porque ele fala porque sabe que é um fofoqueiro. Agora aquelas pessoas que sempre estão ali instigando, falando alguma coisa no ouvido das outras, dizendo assim, tá vendo Paulo? Mas olha, olha só, você viu, o Paulo não falta no serviço, a outra chega assim, mas também vem trabalhar, mas fica só no cafezinho. Não viu que ele pega café toda hora? Não viu que ele... Situaçõezinhas que não precisam existir, nem conhecem. Simplesmente para minar a pessoa. E aí, isso acontece com o crente. Qual é a posição que o crente toma? Eu não aguento mais, eu estou cansado disso. Outra, vou pedir a conta. Vou sair de lá. Lá não é meu lugar. Não é de Deus isso. Você já imaginou se Paulo olhasse para os corintianos e falasse assim, vão tudo para o inferno. Não quero mais saber de vocês, está louco, povo que dá dor de cabeça. Povo que enche as paciências. Paulo não. Paulo viu que o seu desafio era maior. Que ele precisava tomar algumas posturas para vencer aquilo que estava colocado sobre a sua frente. Sabe qual é o problema de muitos hoje dentro do Evangelho? Que eles estão querendo a coisa fácil e não estão querendo tomar postura. Estão desistindo muito fácil das coisas de Deus. Irmão, tudo que é de Deus vem acompanhado de luta. Tudo que é de Deus vem acompanhado de... Não adianta a gente ficar aí querendo tampar o sol com a peneira, a teologia de ser só vitorioso, que a derrota nunca virá, porque eu falo mais alto que Deus é o Deus no meu coração, ou coisa parecida. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e está resolvido. Não tape o sol com a peneira. Quando nós servimos a Deus, os desafios começam a cada dia serem maiores. Nunca vai acabar os desafios. Quando você vencer um desafio, vai ter outro. Você está aqui para um propósito. Você está aqui para cumprir um chamado, um plano de Deus. Deus não te fez por acaso. Deus não falou, vou fazer o fulano, o Renan ou o Juliano só para ver o que dá lá na terra. Não, ele já sabia por que ele ia fazer. Nós cremos num Deus assim. Nós cremos num Deus que nos dá essa condição. Nós cremos num Deus que diz que nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Você sabe o que é ser imagem e semelhança? Olha para a pessoa que está do teu lado. Está vendo a imagem dela aí? Essa pessoa bonita? Essa é a imagem de Deus. É verdade. Vai explicar o que é o ser humano, irmão. Eu peguei o Eduardo e a Cauane. Olha um para os dois, um para o lado do outro aí. Vai explicar, Eduardo, quem é a Cauane? Cauane, vai explicar o que é o Eduardo. Duvido. Estão casados. Mas não vão conseguir explicar. Até mesmo eles, como eu e a minha esposa e outros casais tantos, podem ser que não se entendam. Não tem um ditado aí no mundo que diz, vai compreender as mulheres. As mulheres já falam, todos os homens são iguais. Não é assim a coisa? Não tem essa complexidade, né? Por quê? Porque nós somos revelações de Deus, ninguém consegue nos compreender.
O diretor do Código Genoma, não me lembro o nome dele agora, Collins, né? Alguma coisa Collins, não me lembro o nome inteiro dele, escreveu um livro que ele assume a existência de Deus, sendo ele um ateu quando pesquisava sobre o Código Genoma. Porque ele diz o seguinte: uma complexidade tão grande dessa, só pode haver algo maior, nada poderia vir do acaso para ter construído isso. Sabe o que isso significa? Revelação de Deus. A imagem é a revelação. Deus está revelando quem Ele é através de nós. E aí ele diz, imagem e semelhança, já para você não pensar que é igual. Nós não somos iguais a Deus porque Ele não sente dor, porque Ele é onipresente, onipotente, né? Onisciente, sabe todas as coisas, está em todos os lugares. Ele é Deus. Nós não temos isso, por isso não somos iguais, mas nós somos semelhantes. Nós somos semelhantes. Nós estamos sendo desafiados como Deus é desafiado todos os dias. E nós somos vencedores como Deus é vencedor todos os dias. Deus vence todos os dias e nós vencemos todos os dias. Nós somos semelhantes. Nessa condição nós somos iguais a Deus. Deus nos fez para cumprir todos os desafios. Mas no entanto nós vivemos num mundo que é cheio de aflições e que nos cansa. Talvez você esteja com um chamado aí, você esteja com alguma coisa sobre a sua vida, condições sentimentais mal resolvidas, e que você está cansado, achando que Deus não tem, Deus você não acha, mas achando que você mesmo não tem condição de chegar a um ponto específico de bênção, a um ponto de Deus, aonde a tua vida possa ser melhor, vencer os desafios que estão sendo propostos. E aí vem a opressão. Então, gente, eu não disse que seria bênção a sua vida, mas como eu disse, nós temos pouco tempo e esta mensagem está só pela metade. Ela vai continuar no próximo programa. E eu quero convidar você a estar com a gente assistindo e sendo abençoado como toda semana você tem sido abençoado. E eu também quero convidar você a estar com a gente na nossa igreja, onde foi gravado este programa, onde foi gravada esta mensagem, na Igreja do Evangelho Quadrangular do Portão. Ali fica atrás do Walmart, não sei se você conhece, Walmart do Santa Quitéria, mas a nossa igreja é no Portão. 3 quadras, na rua Pinheiro Guimarães, 476. Eu espero você lá para estar cultuando com a gente. Temos culto terça-feira às 8 horas da noite, também temos culto às quinta-feiras, 8 horas da noite, sábado também às 8 da noite, e domingo nosso grande culto da família, um culto abençoado, como você tem visto a mensagem, cheio da presença de Deus. Eu aguardo você lá com a gente. Antes de encerrar este programa, eu quero orar pela sua vida. Você que está enfermo, você que assistiu essa mensagem, está precisando de algo de Deus para a sua vida, eu não te conheço. Talvez eu até te conheça, não sei, mas não sei quais são os seus problemas. Mas eu quero desafiar a sua fé agora. O Senhor Jesus te conhece do alto da cabeça à sua planta dos pés, sabe tudo o que você pensa e tudo o que você tem necessidade. Por isso, põe a mão no seu coração, eu quero abençoar a sua vida agora. Senhor Jesus, eu quero orar para esta que está me assistindo, Senhor, nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Eu não sei qual é o horário que este programa tem entrado na sua casa, mas eu quero orar, Senhor, por esta pessoa, por esta família, por esta casa, Pai, que talvez está passando, Senhor, por situações ou necessidades, Pai, de situações drásticas. Eu quero te pedir, meu Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, é o médico dos médicos, Senhor, conhece tudo que formou, é onisciente, também onipresente, está onde ela está agora. Eu quero te pedir, meu Deus, que do alto da cabeça, planta dos pés agora do teu filho, da tua serva, Senhor, desses que aqui estão, sejam, Senhor, sarados, curados, libertos, transformados e abençoados. Prospera-os, ó Deus, em nome de Jesus. Faz uma grande obra, Senhor, de transformação nesta casa e nesta família. Para a tua glória oramos, em nome de Jesus. Amém. Você que crê, diga amém. Essa bênção está sobre a sua vida. E eu quero dizer uma coisa, fique com a gente no próximo programa. Deixe Jesus entrar na sua casa e transformar a sua vida para a glória de Deus Pai. Amém.